Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um estudo bíblico para você que quer aprender a dar estudo bíblico, você que quer aprimorar seus conhecimentos, ou você que está aqui para aprender pela primeira vez a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Esse vídeo é para você e hoje nós vamos estudar um tema muito complicado, um tema muito complexo. É um tema muito complexo aí dentro do cristianismo, controverso, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas acreditam de forma diferente da maneira que nós vamos apresentar aqui para você. 95% das pessoas, inclusive as não religiosas, elas tendem a acreditar nessa ideia de que quando o ser humano morre, sai de dentro dele uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Nós vamos estudar isso aqui hoje, se isso é verdade ou não, o que acontece com as pessoas depois da morte, para onde elas vão, o que acontece com elas, tudo isso nós vamos entender hoje através desse estudo, beleza? Nós vamos estudar então a verdade sobre a morte. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas indicações para vocês. Eu estou com aqui 2 livros. Esse aqui é do Dr. Alberto Tim, é um dos maiores teólogos da Igreja Adventista. O nome do livro é Além da Morte, Respostas Bíblicas a Perguntas Milenares. Esse livro, gente, ele é muito bom. Ele é um livro pequeno, você consegue ler rápido e ele tem um conteúdo incrível. Eu recomendo para você a leitura dele. Eu recomendo também que você compre esse outro livro, que é do Dr. Samuel Bacchiocchi. O nome dele é Crenças Populares. O que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. É isso que nós vamos fazer aqui hoje para você. As pessoas acreditam de uma maneira totalmente diferente da forma como nós vamos apresentar aqui para você. E esse livro aqui, ele não fala só sobre a verdade da morte, ele fala também sobre o inferno eterno, que as pessoas acreditam, a ideia de adoração a Maria, batismo infantil, como o domingo foi introduzido dentro do cristianismo. Todas essas verdades você encontra aqui nesse livro também do Dr. Samuel Bacchiocchi, beleza? Bom, então vamos lá, que o nosso assunto hoje, igual eu falei para vocês, ele é muito complexo, ele é um assunto que tem uma disputa teológica muito grande, alguns acreditam de forma diferente, outros acreditam de uma outra maneira. Enfim, nós vamos tentar aqui chegar a um consenso e entender o que a Bíblia realmente apresenta sobre esse assunto, beleza? Primeiramente, eu gostaria de colocar aí para você, para a gente introduzir logo esse tema, uma foto de um filme, aí eu vou colocar para você, chamado Ghost, Do Outro Lado da Vida. Eu acredito que se você não assistiu esse filme, você já ouviu falar dele, você que é mais antigo, tá? As pessoas mais jovens talvez não devam ter assistido ele, mas ele é um filme que vencedor de 2 Oscars, passou muito já na TV, e aqui está a foto desse casal. É um jovem, né, que namora com essa moça aqui, e ele foi vítima de um assalto e acabou morrendo. Veja bem aqui o que está escrito aqui na sinopse. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google, e aqui diz assim, ó: Sam é um jovem executivo apaixonado por sua namorada, Molly. Ele acaba morto em um assalto, mas seu espírito, veja bem o que o filme ensina, mas seu espírito não vai para o outro plano e descobre que Molly também corre perigo. Para salvá-la, Sam pede ajuda a uma médium que consegue ouvi-lo. Você percebeu aqui que o filme ensina essa ideia da imortalidade da alma, ou seja, que quando a pessoa morre, sai uma entidade imaterial, uma entidade etérea, né? Ou seja, que não tem matéria, que sobrevive fora desse corpo. E ainda mais, o filme está ensinando que é possível consultar esse espírito através de uma médium. Será que é interessante isso? Será que a Bíblia apoia essa ideia de consulta aos mortos? Será que a Bíblia apoia essa ideia de consultar os médiuns, né, de ir até os médiuns para eles fazerem essa mediunidade entre você que está vivo e aquelas pessoas que estão mortas? Será que a Bíblia apoia esse tipo de ideia? Vamos ver aqui o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, vou colocar o texto aí na sua tela para você. Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 até o verso 12, aqui o contexto é o povo de Israel prestes a entrar na terra de Canaã. Você que já estudou a história lá do Antigo Testamento, você já sabe disso. Então o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, ali na liderança de Moisés. Moisés então passa a liderança do povo de Israel para Josué, e Josué então começa a entrar então em Canaã com o povo de Israel. Mas veja bem as recomendações que Deus dá aqui através de Moisés, antes do povo entrar na terra de Canaã. Veja bem, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Veja bem, vamos ver então quais abominações são essas. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, veja bem aqui, ó, nem mágico,
nem quem consulte os mortos. Ou seja, Deus então é contra essa ideia de consultar mortos, essa ideia de você usar aí da mediunidade, né, para poder consultar esses mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Por que então que Deus não aprova essa ideia de consultar mortos? Você consultar a esses médiuns, que através dessa mediunidade ele faz então essa consulta aos mortos. Por que Deus não apoia esse tipo de prática, queridos? Porque na verdade nós vamos aprender aqui hoje que os mortos eles estão inconscientes na sepultura. Eles nada sabem. A pessoa quando morre, ela fica então no pó da terra, ela vai para o pó da terra e então ela só vai ressuscitar, ela só vai viver novamente quando Jesus Cristo voltar. Nós vamos aprender isso hoje nesse estudo e também num próximo estudo que nós vamos falar um pouco mais sobre a ressurreição quando Jesus voltar, beleza? Mas o interessante é que Deus aqui, ele é totalmente contra essa ideia de consultar os mortos, de fazer aí magia, necromancia, mediunidade, todas essas questões Deus é contra. Por quê, queridos? Veja bem, se os mortos, a gente vai aprender aqui que os mortos estão inconscientes na sepultura, quem volta ali então para conversar com essa pessoa não é essa pessoa que realmente morreu. Satanás, os demônios, eles conseguem personificar então essas pessoas, até imitam a voz, o cheiro do perfume, o jeito de falar, e a pessoa que não é alicerçada na Bíblia, que ela não tem aí o conhecimento bíblico a respeito desse tema, ela é facilmente enganada por Satanás. Por isso nós temos que estar firmados na Bíblia, por isso nós temos que estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia ensina sobre o assunto, e não sobre crendices, sobre filósofos, sobre povos da antiguidade. Eu separei um texto aqui para você, que a gente vai ver que essa crença da imortalidade da alma, ela veio lá da antiguidade de alguns povos pagãos, e de filósofos também que começaram a acreditar nisso e disseminaram isso para o mundo ocidental, beleza? Veja bem aqui o texto que eu criei para você, ó. Vou ler aí com você, vou colocar na tela e vamos ver aqui o que diz o texto. É muito difícil determinar com precisão a origem histórica de quais povos se tornaram os primeiros a acreditarem no conceito de imortalidade da alma, visto que todas as antigas civilizações acreditavam de alguma forma na vida consciente após a morte do corpo. Ou seja, aquilo que eu falei. Todas essas civilizações antigas, os povos da antiguidade, eles acreditavam então nessa ideia da imortalidade da alma, né? De que essa entidade sobrevive fora do corpo, ela é etérea, ela sobrevive fora do corpo, né? O historiador grego Heródoto, um dos maiores escritores da antiguidade, que viveu no V século antes de Cristo, chegou a afirmar em uma de suas obras que os egípcios foram os primeiros povos a ensinar que existe uma vida consciente após a morte, inseparável do corpo. Podemos dizer hoje, sem sombra de dúvidas, que a grande maioria das pessoas, tanto religiosos como não religiosos, foi o que eu falei para vocês, versam no mesmo caminho dos egípcios, acreditando que se um indivíduo praticou boas obras, tem sua suposta entidade material que sobrevive fora do corpo levada para o céu. E caso praticou obras ruins, após a morte é levada para um local de tortura eterna em chama de fogo. Contudo, é importante frisarmos que este ensinamento não é bíblico. Heródoto ainda afirma que o grande filósofo Sócrates, isso aqui eu queria que você prestasse atenção, ó, aprendeu essa crença com os egípcios e a disseminou para seus discípulos, em especial a Platão, que escreveu algumas obras confirmando este ensinamento. Segue o texto aqui, ó. Santo Agostinho, que foi um grande filósofo também, e um padre da Igreja Católica, Tertuliano, um dos pais da Igreja, Tomás de Aquino, que também foi um grande filósofo e padre da Igreja Católica, e dentre outros pais da Igreja, escritores católicos, foram altamente influenciados pelos ensinamentos da imortalidade da alma por parte de Platão, e veja bem, queridos, introduziram essa crença no cristianismo. A Igreja Católica, desde o IV século, aí no século que ela foi formada, né, lá em Roma, passou a utilizar deste ensinamento com acréscimo a doutrina do purgatório, que falaremos mais em seguida. Nesse estudo, iremos analisar como foi formado o homem, o que significa alma e espírito à luz da Bíblia e qual é o destino dos mortos, conforme nos é revelado nas Escrituras. Como você viu aqui no texto, Heródoto, ele é considerado o pai da história, então ele começou a fazer as suas pesquisas, ele ia em diversas localidades da Ásia, na Mesopotâmia, até ali na África, para poder fazer as suas pesquisas, e ele chegou à conclusão de que os primeiros povos a desenvolver essa ideia da crença na imortalidade da alma foram os egípcios. Lá no finalzinho do nosso vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre os egípcios, e eles faziam aquele processo de embalsamento ali das pessoas, eles embalsamavam e mumificavam as pessoas naquela crença, na tentativa de que essa alma ia retornar então para esse corpo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então Heródoto, ele escreve isso, e ele diz também que Sócrates é um grande filósofo aí conhecido dentro da academia. Ele diz que Sócrates, ele, nas suas pesquisas, ele era um grande questionador, ele desce até o Egito então, e ele aprende com os egípcios essa crença
da imortalidade da alma, e ele volta para a Grécia e ensina a seus discípulos, mais especificamente a Platão, que foi um dos seus maiores discípulos, e Platão então começa a escrever sobre essa ideia, e muitos cristãos católicos foram influenciados por essa crença da imortalidade da alma desenvolvida aí pelos egípcios, que passou para os gregos, dos gregos passou para os romanos, e infelizmente isso foi infiltrado dentro do cristianismo e chegou até os nossos dias. Bom, nós vamos entender aqui então como que o homem foi formado. Vamos ver se essa crença aí de que da imortalidade da alma é verdade? Vamos entender aqui agora como o homem foi formado. Pergunta número 1 aí para você na sua tela. Como o homem foi formado? Vamos ler aqui então esse texto que explica sobre essa questão. Gênesis capítulo 2, verso 7, o texto diz assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja bem aqui, queridos, o que diz o texto. Então o homem é formado do pó da terra, né? Então Deus fez o boneco Adão do pó da terra, então quem modelou ali o Adão totalmente do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? Então pó da terra mais fôlego de vida, e veja bem o que diz o texto. O homem passa a ser uma alma vivente. O texto não está dizendo que o homem tem uma alma. O texto está dizendo que o homem passa a ser uma alma. A grande maioria das pessoas acredita que o homem tem uma alma. Isso foi desenvolvido pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, pelas civilizações antigas. A ideia de que o homem tem uma alma. E eles acreditam que a alma é essa entidade material que sobrevive fora do corpo. Nós vamos ver aqui que não é bem isso. Então, ou seja, aqui o texto está dizendo que o homem passa a ser uma alma e não a ter uma alma. Os verbos ser e ter são totalmente diferentes, queridos. Então, ou seja, as pessoas acreditam nisso, mas a Bíblia ensina uma coisa totalmente diferente. O homem passa a ser uma alma e não a ter uma alma. Veja bem aqui o texto que eu escrevi para você, aqui na sua tela. O texto é assim, ó. O ser humano é formado do pó da terra, como eu já falei para vocês, mais o fôlego de vida, e o homem, então, passa a ser uma alma vivente, beleza? Aqui, ó. E após receber esses dois elementos, ele passa a ser uma alma vivente. Você observou no texto que o homem passa a ser uma alma e não a ter uma alma? Os verbos ser e ter possuem significados bem diferentes, né, queridos? A expressão hebraica nefesh hayah, alma vivente, ou ser vivente, né, indica que o ser humano é uma alma vivente ou um ser vivente. Então, queridos, a expressão nefesh hayah no hebraico, que significa alma vivente, e tem algumas bíblias que traduziram como ser vivente, que é a mesma coisa, alma vivente e ser vivente, significa que o homem passa a ser uma alma. Então, o que significa, na verdade, alma na Bíblia? Tem outros significados, né? A alma também pode significar a sede nas nossas emoções, né? Mas aqui no texto está dizendo que alma é uma pessoa viva. Eu sou uma alma aqui, ó. Estou aqui conversando com você nesse vídeo. E você que está aí me assistindo é uma alma. Nós somos almas. Então, alma na Bíblia é uma pessoa viva. É um ser humano, é um ser vivente. Nefesh hayah. E o homem passou a ser alma vivente, a expressão nefesh hayah no hebraico, beleza? Bom, nós já aprendemos aqui então como o homem foi formado, como o homem foi construído. Agora nós vamos aprender o inverso. Nós vamos aprender então como o homem, né, como que foi o processo de desconstrução do homem. Aí veja bem aí na pergunta, na morte, como é feito o processo de desconstrução do homem. Vamos ver aqui, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, vamos ver aqui o que Salomão diz para nós. E o pó volta para a terra como era, ou seja, aquele pó, né, a terra ali que Adão foi formado, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, aqui nós temos o processo de desconstrução do homem. Esse texto aqui, queridos, ele é bem claro. Salomão, então, está nos dizendo que o pó volta para a terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. Nesse processo, então, de desconstrução do homem, o pó vai retornar para a terra. Esse fôlego de vida, esse espírito, ele volta para Deus que o deu. Mas esse espírito, esse fôlego de vida, não é essa entidade material que sobrevive fora do corpo, que as pessoas pensam, não. Esse fôlego, o espírito, é a palavra ruar no hebraico. Significa, então, vento, sopro, fôlego, espírito, respiração. Lembra que eu falei com vocês que o idioma hebraico, em relação ao idioma português, o idioma inglês, o idioma espanhol, é um idioma pobre? Lá tem cerca de 8.130 e poucas palavras o idioma, e eu já vi, o idioma hebraico, né? Eu já vi alguns gramáticos dizendo que o idioma português, só de verbos nós temos mais de 11.000 palavras. Só de verbos. Então, só de verbos nós temos mais do que todas as classes de palavras no idioma hebraico, só para você ter uma noção. Então, uma palavra ali, a palavra ruar, ela tem vários significados. Alguns tradutores aqui traduziram como fôlego, outros traduziram como espírito, né? Ela pode ser traduzida também como vento, como sopro, como respiração, enfim. Então, ela tem todos esses significados, beleza? Aqui não está dizendo que a alma, né, essa entidade material que sobrevive fora do corpo, que
Aqui não está dizendo isso, que vai para o céu, por quê? Aqui está dizendo que é o homem no geral. Aqui está falando da desconstrução do homem no geral. Tanto da pessoa ímpia quanto da pessoa boa, o pó volta para a terra como era, o espírito volta para Deus que o deu. Se o texto estivesse falando que a alma ou o espírito da pessoa, se fosse uma coisa material, né, que sobrevivesse fora do corpo e fosse para o céu, aqui então está dizendo que toda a alma, todo o espírito das pessoas, tanto do ímpio quanto do bom, vai para o céu. Isso não existe na Bíblia, né? Então a Bíblia não está querendo dizer isso, a Bíblia não está apoiando essa ideia. Então o boneco Adão, quando ele foi formado ali do pó da terra, para ele se locomover, para ele pensar, agir, raciocinar, como eu estou fazendo aqui, gravando esse vídeo para você, ele precisava de uma energia. Essa energia é o fôlego de vida. É o espírito. O espírito na Bíblia aqui, nesse caso, é o fôlego de vida. É a energia que faz esse homem, esse boneco Adão, levantar e começar a viver, a pensar, a raciocinar. Então, ou seja, imagine uma lâmpada aí. Tem a carcaça da lâmpada, mas essa lâmpada ela não acende sozinha, só com a carcaça. Ela tem que ter uma energia. Então, essa carcaça seria, no caso, o pó da terra, só a guisa de ilustração para vocês, tá? Estou fazendo aqui uma analogia. Então, essa carcaça da lâmpada seria o pó da terra, e essa energia que precisa para a lâmpada acender seria o fôlego de vida, né? Então essa lâmpada passa a acender, beleza? Se não tiver energia, a lâmpada não funciona. Se tiver energia, mas não tiver a carcaça, não tem luz. Você consegue entender? Então é mais ou menos isso para você entender aí como que é formado ou desconstruído o homem, né? O processo de formação do homem e o processo de desconstrução do homem, beleza? Veja bem aqui o texto que eu criei para você aqui, ó. Vou colocar na sua tela. O corpo, ou seja, o elemento físico, volta ao pó e se deteriora, né? Já o espírito, traduzido da palavra hebraica ruá, significa fôlego de vida. Pode significar também vento, sopro, respiração. Então tudo isso, esse fôlego, esse vento, esse sopro, essa respiração de Adão, volta para Deus. Não só de Adão, né, mas de todos os seres humanos. É isso que Salomão está dizendo ali em Eclesiastes 12, verso 7. O ruá, ou seja, o espírito, é a energia vital que vem de Deus, que após o boneco Adão ser feito, precisou para ter condições de se locomover, pensar, agir, respirar, né? No momento da morte, essa energia cessa do corpo e Deus a devolverá no dia da ressurreição, beleza? Então eu acredito que deu para você entender aí, né? Vamos para mais uma pergunta então. O que significa a palavra alma na Bíblia? Nós vamos ver então os significados aqui da palavra alma na Bíblia, beleza? Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio capítulo 10, verso 22, vou colocar aí na sua tela para você tentar entender aqui. Esse texto aqui nos ajuda a entender muito sobre essa questão, essa ideia de alma na Bíblia, né? Veja bem aqui, ó, o que diz o texto. Com 70 almas, teus pais, então aqui é Moisés falando com o povo de Israel, né? Com 70 almas, teus pais, ou seja, seus ancestrais, no caso daqui está falando de Jacó, né, com os seus filhos, desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu, ou seja, vocês são numerosos agora. Mas eram 70 almas, ou seja, eram 70 pessoas que desceram ao Egito. Aí eu quero dizer para você, Jacó estava ali com as suas esposas, com seus filhos, e eles desceram naquele momento, né, de grande fome no Egito, então eles tiveram que descer para na verdade, grande fome em Israel, e eles tiveram que descer para o Egito. E aí eu queria dizer para você, foi 70 pessoas vivas, seres viventes que desceram, ou foram 70 almas penadas, fantasmas que desceram? Vamos ver que a própria Bíblia explica ela mesma. Veja bem aqui, ó. A resposta está aqui em Gênesis 46, verso 3 e verso 4, e também em Gênesis 26 e 27. Veja bem o que diz o texto. Gênesis 46, verso 3 e 4, assim. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Ou seja, Deus estava falando ali, né? Eu vou fazer com que você volte para Israel, você e seus descendentes. É Deus ali falando com Jacó. Veja bem agora no verso 26 e o verso 27. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Tá vendo aqui? Esses 2 textos aqui explicam então aquele de Deuteronômio 10, verso 22. Então aqui está dizendo que Jacó desceu com 70 pessoas, ou seja, com 69 pessoas, né? Ao todo Jacó e as 69 pessoas, 70 pessoas ao todo desceram ao Egito naquele momento. E aí, então, aquela crença de que alma é uma coisa, uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, já cai por terra aqui, porque Jacó não estava morto, ele estava vivo. Ele, suas mulheres, seus filhos, seus descendentes, então todos eles estavam vivos e desceram ao Egito. Mas a Bíblia está dizendo que 70 almas desceram ao Egito, então foram 70 pessoas vivas. Alma na Bíblia, queridos,
significa uma pessoa viva. Em alguns casos, a palavra alma significa a sede das nossas emoções. Davi, por exemplo, em alguns salmos, né, fala: Senhor Deus, a minha alma anseia por ti. Sede das emoções. Onde estão as suas emoções? É onde se encontram as suas emoções. Mas nunca a palavra alma na Bíblia se refere a uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, tá? Essa ideia é totalmente falha, nós vamos ver aqui. Vamos ver mais um texto? Atos capítulo 2, verso 38 até o verso 41, o texto diz assim, ó. Pedro então lhes respondeu, aquela pregação famosa de Pedro ali, né, depois do Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que, veja bem, queridos, olha o que diz o texto: de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Bom, será que quando Pedro e os outros apóstolos estavam ali no Pentecostes, fazendo aquela pregação e as pessoas ali aceitando a mensagem da palavra de Deus, será que eles batizaram 3.000 pessoas vivas, pessoas mesmo, né, vivas, ou será que ele batizou 3.000 fantasmas? 3.000, né, fantasmas aí, ou 3.000 entidades que não têm matéria, coisas etéricas? Será que foi isso? Bom, o texto está dizendo bem claro, foram 3.000 almas, 3.000 pessoas que aceitaram a mensagem de Pedro. A palavra nefesh hayah, lá no hebraico, alma vivente, foram 3.000 pessoas vivas que aceitaram a mensagem. A expressão também psirrê no grego, né? São 3.000 almas, 3.000 psirrê no grego. Ou seja, então foram 3.000 pessoas que aceitaram a mensagem dos apóstolos e batizaram, beleza? Vamos ver aqui outro texto, Ezequiel 18, verso 20. Aqui diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, Ezequiel está deixando bem claro. Então a alma morre. A alma, na verdade, é uma pessoa. A alma não é uma entidade que sobrevive fora do corpo. Porque aquela ideia de que quando eu morro e sai de dentro de mim uma alma, essa alma ela nunca morre, porque ela continua viva, ela continua consciente fora do meu corpo. Ela somente hospeda dentro do meu corpo, então ela nunca morre. Mas o texto aqui está dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, ou seja, Ezequiel 18, verso 20 está dizendo bem claro: a alma que pecar, essa morrerá. Alma, queridos, significa uma pessoa. A pessoa que pecar, essa vai morrer. É isso que Ezequiel está dizendo. Então, eu não vou pagar pelo pecado do meu pai, nem meu pai vai pagar pelo meu pecado. A pessoa que pecar, essa vai morrer, beleza? Vamos ver aqui mais um texto. Esse texto aqui, ele é um pouco controverso, porque as pessoas... não é que o texto é controverso, na verdade, né? As pessoas, elas tendem a interpretar o texto de forma equivocada. Veja bem aqui, ó. 1 Reis 17, 21 diz assim. Aquele contexto ali de Elias ressuscitando aquele menino. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, faze com que em algumas traduções está a palavra vida, e em algumas traduções, ou a grande maioria das traduções, está a palavra alma. Então veja bem, ó, faz com que a alma deste menino torne a entrar nele. Então pessoas quando leem esse texto pensam assim: meu Deus do céu. Então, esse menino tinha uma alma, né? Porque a alma entra nele, então essa alma, ela deveria voltar e entrar nele. Aparentemente é isso que o texto está querendo dizer, né? Mas veja bem, quando o texto traduz corretamente a palavra alma, lá no hebraico nefesh, como vida, aí você consegue entender melhor o texto. Porque o que o Elias está querendo dizer aqui é o seguinte: ó Senhor meu Deus, faz com que a vida deste menino volte a ele. É isso que Elias está querendo dizer, né? Então, o texto foi traduzido um pouco tendencioso, né, para levar você a crer de que a pessoa ela tem uma alma, e não que ela é uma alma. Porque faz com que a alma deste menino volte a entrar nele. Aí o que você pensa? Ah, então a pessoa tem uma alma, tá vendo? Ele morreu, o corpo físico morreu, então a alma saiu. Então agora a alma precisa voltar. Então as pessoas tendem a acreditar nisso. Mas a palavra nefesh aqui no hebraico faz com que a vida, alma, vida, então esse termo nefesh significa isso. Faz com que a vida desse menino volte a entrar nele. Faz com que esse menino volte a viver. É isso que Elias está querendo dizer. Elias não acreditava na imortalidade da alma, como muitas pessoas tentam colocar isso no texto, né? Então Elias está querendo que esse menino ressuscite, que esse menino volte a viver. Faz com que a vida deste menino volte. É isso que Elias está aqui clamando ao Senhor. Beleza? Vamos ver aqui mais um texto. Esse texto aqui também é interessante, ó. Gênesis capítulo 1, verso 20 e 21. Aqui diz assim, ó: e disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, ou seja, de nefesh hayah. Olha só, essa expressão nefesh hayah
ela não é atribuída só a seres humanos, ela também é atribuída aos animais. Veja bem, queridos. E voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os nefesh hayah, ou seja, todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies. E toda ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Veja bem, esse texto aqui, então, está dizendo bem claro para nós. Essa expressão nefesh hayah, que é atribuída ao ser humano, ao homem, ela também é atribuída aos animais. Se nós temos uma alma, então significa que os animais também têm uma alma. Se nós temos uma alma que sobrevive fora do corpo, isso significa que os animais também possuem uma alma que sobrevive fora do corpo. Porque o texto está dizendo que tanto o homem quanto os animais são nefesh hayah, são seres viventes. Ok? Mas essa crença não é bíblica. Nós já vimos aqui que a expressão nefesh hayah, alma vivente, significa que o homem passa a ser uma alma vivente, ele passa a ser um ser vivo. E os animais também passam a ser seres viventes, eles passam a ser seres vivos. Não é isso que a gente aprende lá na escola? Lá na 4ª série, na 5ª série, nas aulas de ciências? Então, ou seja, isso aqui, queridos, é um tema muito interessante na Bíblia. Quando você faz essa comparação, você começa a perceber que essa ideia de imortalidade da alma, ela realmente não pode ser aplicada dentro do contexto bíblico, beleza? Veja bem, eu coloquei um textinho aqui para nós entendermos então essa parte. Eu vou ler para você, aí na sua tela. Tanto a palavra hebraica nefesh e a palavra grega psirê no grego são traduzidas como alma em nossas Bíblias. Na maioria dos casos, a palavra alma significa uma pessoa viva, como é o caso dos descendentes de Jacó, que desceram com ele ao Egito, e os que foram batizados após receberem a pregação de Pedro. Em alguns casos, significa a sede das nossas emoções, né? Como é o caso em que Davi, no Salmo 42, você pode ler aí esse texto, eu não vou ler aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então Davi ali no Salmo 42, ele quis interpretar, né, essa ideia de que a alma também é a sede das nossas emoções, onde se encontram as nossas emoções. Em outras situações é traduzido como vida, como em 1 Reis 17:21 e Gênesis 35:18. Naquele texto também que as pessoas pegam, né, para falar que a alma de Raquel saiu dela, né? Então, na verdade, é a vida de Raquel que cessou, é a vida de Raquel que saiu dela. A vida cessou, a vida para Raquel cessou, a vida também daquele menino ali que Elias estava ali tentando ressuscitar havia cessado. Então, em ambos os casos, essa palavra alma significa então vida, beleza? Em nenhuma passagem a palavra alma dá a ideia de uma entidade separável, né, que se hospeda ali dentro do corpo, né, e consciente que sobrevive fora do corpo. A Bíblia, então, é bem clara, queridos. A pessoa, ela é um ser vivo, ela é um ser vivente. Ninguém, quando morre, vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, como algumas pessoas acreditam, né? Vamos, então, ver para onde o homem vai? Essa é a nossa próxima pergunta, pergunta número 4. Vou colocar na sua tela aí. Para onde o homem vai após a morte? Você deve estar se perguntando, né? Mas se o homem não vai nem para o céu, não vai para o inferno, não vai para o purgatório, não vai para... Para onde o homem vai, então? Vamos ver o que a Bíblia ensina? Veja, queridos, eu estou ensinando aqui para vocês o que a Bíblia ensina, tá? Eu não estou aqui ensinando para você o que os egípcios ensinam, o que os gregos ensinavam, o que os romanos ensinavam, o que a Igreja Católica ensina, o que a Igreja Maranata, Deus é amor, Assembleia de Deus, o que a grande maioria das igrejas evangélicas e protestantes ensinam. Estou ensinando para você aqui o que a Bíblia ensina, tá ok? Por isso que eu falei com você, para você comprar esse livro aqui do Dr. Samuel Bakioc, que você vai aprender muita coisa importante nesse livro, beleza? Tá bom? Vamos ver então para onde o homem vai após a morte? Veja bem aqui. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, verso 6, o texto diz assim, ó: pois os vivos sabem que hão de morrer, não é isso mesmo? Eu estou aqui vivo, eu sei que uma hora, se Jesus não voltar, né, antes disso, uma hora eu vou morrer. E você também, que está aí me assistindo, sabe que uma hora você vai morrer. A Bíblia está deixando bem claro aqui, ó: pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, tá vendo aqui? Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, ou seja, depois da morte, né? Ou seja, depois da morte eles não têm mais recompensa, não tem mais nada. Né? Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Em algumas Bíblias está a tradução, porque a sua memória jaz no esquecimento, né? Entregue ao esquecimento, está no esquecimento, jaz no esquecimento, é a mesma coisa. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem tem eles, daí em diante, parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, esse texto é claríssimo. A Bíblia está dizendo para nós que a memória da pessoa fica entregue ao esquecimento. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se o seu avô morreu, se o seu marido morreu, se o seu filho morreu, se o seu tio morreu, se o seu amigo, se o seu vizinho morreu, eles não sabem de nada. A Bíblia está dizendo que a pessoa fica entregue ao esquecimento. Ele não foi para o céu, não foi para o inferno, não foi para o purgatório, não foi para qualquer outra coisa, qualquer uma outra... outro plano aí que as pessoas, ou reencarnou, né, como a doutrina aí da
da reencarnação ensina, porque Hebreus capítulo 9, verso 27, lá diz que o homem está ordenado a morrer só uma vez. Depois disso está reservado para ele o juízo. Então a Bíblia também não ensina a ideia da reencarnação. A Bíblia ensina, queridos, a ideia da ressurreição, que é o que nós vamos aprender aqui hoje. Ressurreição. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar essas pessoas, beleza? Vamos ler aqui mais um texto, ainda em Eclesiastes capítulo 9, verso 10 agora. Tudo quanto tiver a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Ou seja, se você quiser trabalhar, estudar, namorar, casar, viajar, tudo que você tiver de fazer, faz agora, conforme as tuas forças. Porque na sepultura, a palavra Sheol está aí para você. Então, a palavra Sheol significa isso, né? Sepultura, mundo dos mortos. Não significa que os mortos estão vivos lá, né? Conscientes, não é isso. Então, é o estado dos mortos, né? Sheol no hebraico, sepultura. Alguns traduzem como túmulo, outros traduzem como sepultura, outros traduzem como estado dos mortos, né? Então, para onde? Porque na sepultura, ou seja, no Sheol, para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Ou seja, a pessoa, quando ela morre, então ela não tem mais nada para fazer. Ela não consegue fazer mais nada, porque a memória dela ficou no esquecimento. A vida cessa, né? Então, ou seja, a pessoa está morta, ela morreu mesmo, ela deixou de existir, tá ok? É isso que a Bíblia ensina. Vamos ler mais um texto aqui para vocês? Eclesiastes capítulo 3, ainda no livro de Eclesiastes, agora no verso 19, no verso 20 do capítulo 3, o texto é assim, ó. Pois o que sucede aos filhos dos homens, o mesmo também sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem alguma sobre os animais, porque tudo é vaidade. Veja bem, queridos, eu destaquei para vocês aqui agora. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. A Bíblia aqui nesse texto, querida, está igualando aqui totalmente o ser humano como um animal. Porque todos procedem do pó e ao pó retornarão. Então é isso que a Bíblia está ensinando. Ou seja, o ser humano ele não tem uma alma, o animal não tem uma alma. Eles são pó e ao pó eles retornarão. É isso que o texto está querendo dizer. O texto, na verdade, está igualando aqui o ser humano com os animais, né? Vamos ler outro texto aqui, Gênesis capítulo 3, verso 19. Vamos ver para onde vai o ser humano após a morte. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. O texto não está dizendo que Adão iria para o céu, iria para o inferno, queimar no lago de fogo, iria para o purgatório. Não, o texto está dizendo bem claro. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Está vendo aqui? O texto é bem claro. Vamos ler outro texto. Aqui agora Jó capítulo 7, verso 9, verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e some, e você já viu aí, né? Que se você ficar observando a nuvem no céu, você vai ver que ela se desfaz, daí a pouco ela some. Aquele que desce à sepultura, aquele que desce ao Sheol, nunca tornará a subir. Veja bem, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Então Jó está tentando aqui falar de uma forma poética que aquelas pessoas que morrem, elas não voltam mais. Elas não voltam para... Tem aquela crença, né? A famosa crença. Eu já acreditei nisso. As pessoas, quando eu era pequeno, falavam isso comigo. E eu acreditava, quando você está ali dormindo, então aquele morto vai voltar e puxar sua perna, né? Então as pessoas acabam fazendo medo na gente. Isso aqui, queridos, a Bíblia está dizendo bem claro. A pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra. Ela deixa de existir. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão até que tornes a terra, visto que dela fosse tomado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. A pessoa, ela morre, ela deixa de existir. Então Jó está dizendo, aquele que desce a sepultura, ele não sobe mais, ele não volta para puxar sua perna, não volta para aparecer para você, não volta para conversar com você. Aquela teoria daquele filme aí que nós vemos no início do vídeo, do Ghost do Outro Lado da Vida, aquilo ali não existe. Aquilo é contrário às escrituras, aquilo ali é satânico, é uma obra diabólica que você precisa urgentemente abandonar essa crença da sua vida. Você que é católico, você que é evangélico, você que é cristão, protestante, você que está nos assistindo, que crê nisso, querido, saiba que você está sendo uma presa fácil para Satanás. Porque essa ideia ela é antibíblica, isso foi disseminado no meio evangélico, isso foi disseminado no meio cristão, mas nós precisamos de voltar à Bíblia. Nós precisamos de aprender o conceito de sola escritura, somente as escrituras. Então a Bíblia está deixando bem claro aqui para você e para mim que o homem, quando ele morre, ele deixa de existir. Beleza? Vamos ler outro texto aqui, ainda em Jó. Jó capítulo 14, agora do verso 10 até o verso 12. O texto é assim, ó. O homem, porém, morre e se desfaz. Está vendo aqui? O texto é bem claro. Mais um texto. Sim. Rende o homem o espírito, ou seja, seu fôlego, né? Então, onde está? Como as águas se retiram de um lago e um rio se esgota e seca, assim, ele está fazendo a comparação, né, com o rio ali e o homem. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, veja bem, eu destaquei para você, não acordará, nem será despertado de seu sono. A Bíblia aqui está agora comparando a morte a um sono, né?
E você vai ver que outros personagens bíblicos também comparam a morte a um sono. Vamos ver aqui o que diz Isaías. Isaías 38, versos 18 e 19. O texto diz assim, ó. Pois não pode louvar-te a sepultura, ou seja, o Sheol. Aqueles que estão na sepultura não podem louvar a Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Nem a morte cantar-te os louvores. Ou seja, aqueles que morreram não podem cantar mais louvores. Os que descem para a cova, olha lá, não podem esperar na tua verdade. Ou seja, acabou. As pessoas que morrem, elas estão no pó da terra. Elas não mais estão conscientes. Veja o que diz o texto agora, queridos. Os vivos, somente os vivos, é que te louvam, como eu hoje faço. O pai aos filhos faz notória a tua verdade. Está vendo aqui, queridos? Então Isaías está querendo dizer que somente os vivos é que louvam a Deus. Se eu morro e já vou direto para o céu, como assim eu não estou louvando a Deus? Porque aqui está dizendo que só os vivos é que louvam a Deus. O texto não está dizendo que os mortos podem ter condições de louvar a Deus. O texto está dizendo que somente os vivos, somente os vivos, é que te louvam. Então somente a pessoa que está viva é que pode louvar a Deus, beleza? Vamos ver aqui o que diz Daniel 12, verso 13 também. Quanto a tu, então o anjo Gabriel está dizendo ali para Daniel, né? Siga o seu caminho até o fim. Tu descansará, ou seja, tu vai morrer, né? Você vai morrer. E então no final dos dias, ou seja, quando Jesus voltar lá no final dos tempos, no final dos dias, você vai se levantar, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, o anjo está dizendo aqui bem cá para Daniel, Daniel, somente quando você for ressuscitado lá no final dos dias, você vai descansar agora. Você vai descansar das suas obras, você vai morrer, você vai descansar. E no final dos tempos, no final dos dias, quando Jesus Cristo voltar, é isso que o texto está querendo dizer aqui, você vai levantar, ou seja, você estava morto, você estava lá na sepultura, você vai levantar da sepultura e vai receber a tua herança, a tua recompensa. A recompensa, queridos, só é dada no momento da volta de Jesus, beleza? Ninguém morre e já vai para o céu desfrutar das bem-aventuranças, porque se o texto está dizendo aqui que somente os vivos podem louvar o Senhor, se eu morro já vou direto para o céu, é claro que eu vou louvar a Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, lá diz que os anjos louvam a Deus de dia e de noite. E eu estando lá no céu, é claro que eu vou fazer o mesmo. Será que eu vou ficar lá com a boca fechada, então não vou poder louvar a Deus? Não, não é isso. Eu não vou estar lá por enquanto. Eu vou estar no pó da terra, descansando até a volta de Jesus, beleza? Vamos ler mais um texto aqui? Vamos ver o que a Bíblia ensina. Salmo 6, verso 5. Vamos ver o que Davi diz. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Tá vendo? Volta-te, Senhor, livra a minha vida. E algumas traduções está livra a minha alma. Alma e vida é a mesma coisa, é sinônimo, são palavras sinônimas aqui. Salva-me por tua graça, pois na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, Davi está falando a mesma coisa que Isaías. Pois na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Se eu morro e vou direto para o céu, esse texto então está contradizendo essa crença. Porque se eu morro e vou para o céu, a pessoa que eu mais vou lembrar é de Deus, é de Jesus, que eu vou estar lá junto com ele. Como assim na morte não há recordação de ti? Será que eu vou chegar lá no céu e falar, peraí, quem é Jesus aqui? Eu não sei quem é Jesus. Gente, não é assim. Davi está dizendo a mesma coisa que Isaías. Na morte não há recordação de Deus. Por quê? Porque você está morto, você está desligado, você está com a sua mente no esquecimento, diz Salomão lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6. Você consegue entender? Vamos ler mais um texto aqui, Salmo 13 agora, verso 3. Considera e responda-me, ó Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Está vendo aqui? Davi também está comparando a morte a um sono. Vamos ver o que diz Salmos agora, 115, verso 17 e verso 18. Veja bem o que diz o texto. Olha que texto claríssimo, queridos. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Está vendo aqui? Nem os que descem à região da sepultura, nem os que descem ao Sheol. Os mortos não louvam o Senhor. Então, se eu morro e vou para o céu, isso não existe. Essa ideia é totalmente falha. A Bíblia está dizendo que os mortos não louvam o Senhor. Nós, porém, bendiremos ao Senhor. Ou seja, nós os vivos, né? Nós, porém, bendiremos ao Senhor. Desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Beleza? Vamos ver o que diz aqui também Salmo 146, verso 2 até o verso 4. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Veja bem o que diz o texto agora. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em que não há auxílio. Por quê? Por que eu não posso confiar em homens? Porque sai-lhe o espírito, ou seja, o ruá, né? Eles vão morrer, e ele volta para a terra, ou seja, volta para o pó. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. O texto está ensinando que eu devo louvar e confiar e adorar somente em Deus. Por quê? Porque Deus ele é eterno, Deus é o doador da vida. Eu não posso confiar em seres humanos. Por quê? Porque o ser humano, ele é passageiro. Ele, então, no momento de sua morte, sai o seu espírito, ou seja, sai o seu ruá, o seu fôlego de vida, e ele volta para o pó. E nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ou seja, no momento da morte,
perece todos os seus pensamentos. A pessoa não continua consciente depois da sua morte, beleza? Depois dessa morte física do corpo, ok? Vamos lá. Vamos ler mais um texto aqui. Esse aqui é interessante, ó. João capítulo 11, do verso 11 a 14. Aquela história de Lázaro, você conhece muito bem, né? Jesus, então, está aqui ensinando para os discípulos uma coisa importante, ó. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Jesus, né, ele estava naquele contexto, conversando com os discípulos, ele disse: olha, gente, eu estou indo lá para despertar Lázaro, mas o nosso amigo Lázaro está dormindo. Olha lá, ele dorme, mas vou para despertar do seu sono. Aí, olha só para você ver, os discípulos, eles interpretaram, então, que Lázaro estava dormindo, esse sono normal nosso aqui, né? Veja bem, ó. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então ficará bom, né? Tá ok, então. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falara do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vocês perceberam aqui nesse diálogo aqui de Jesus com os discípulos? Jesus, ele comparou a morte a um sono. Porque ele falou: olha, Lázaro está dormindo, mas eu vou lá para despertar ele do seu sono. Aí os discípulos falaram assim: mas se ele está dormindo, então está bom, Senhor Deus. Então Jesus, ele está bom. A gente não precisa se preocupar com ele, então ele ficará bom, ele está ok. Aí Jesus falou: gente, eu estou querendo dizer para vocês que o nosso amigo Lázaro, ele morreu. Eu vou lá para ressuscitar. Nosso amigo Lázaro, ele morreu. Jesus comparou a morte a um sono. Daniel compara a morte a um sono, né? Lá em Daniel 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Então nós vamos ler esse texto aqui também, né, mais nos nossos estudos bíblicos, esse texto de Daniel 12, verso 2. Então Davi está comparando a morte a um sono, Jó está comparando a morte a um sono, Paulo faz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 18, Paulo também compara a morte a um sono. Enfim, a Bíblia, ela compara a morte a um sono, beleza? Vamos ler aqui então, vamos na verdade responder mais uma pergunta. Quando as pessoas voltarão a viver? Agora nós vamos tirar aí a dúvida de muitas pessoas, né? Será que a pessoa ela vai ficar para sempre inconsciente? Ou será que ela vai voltar a viver? Vamos então responder essa pergunta interessante, ó. Veja aqui o que diz o texto, João capítulo 5, verso 28 e 29. O texto diz assim, ó: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos, ou seja, nos sepulcros, e aqui Jesus está dizendo, queridos, Jesus que está dizendo isso aqui, não sou eu, não é a igreja adventista, não é Ellen White, é Jesus que está dizendo. Não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então Jesus está dizendo aqui, bem claro, as pessoas elas vão estar na onde? No sepulcro, nas sepulturas. Elas não estão lá no céu, elas não estão no inferno. Elas estão na sepultura. Aqueles que fizeram bem vão restar para a vida eterna. Os que fizeram mal vão restar para serem condenados. A condenação é depois da volta de Jesus. Não é antes. A pessoa não morre, já vai queimar no inferno, no lago de fogo. Nós vamos entender também essa doutrina do inferno, que ela é totalmente antibíblica, tá? A Bíblia prega uma outra ideia totalmente diferente dessa ideia do tormento eterno. Você já vai aí, com certeza, ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Mas a Bíblia fala de fogo eterno, tormento eterno. Nós vamos estudar isso aqui, nós vamos entender o que significa a palavra eterno também, nesse contexto da destruição dos ímpios, beleza? Vamos lá então, outro texto aqui na tela para nós. João capítulo 11, verso 25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, as pessoas que estão mortas, elas vão viver se elas acreditarem em Jesus. Se elas acreditarem em Jesus. Jesus, então, vai ressuscitar essas pessoas. Assim como ele ressuscitou Lázaro e ressuscitou outros personagens na Bíblia, Jesus, então, vai ressuscitar todas as pessoas. Tanto as ímpias quanto as boas. Só que a diferença é que os bons vão viver eternamente com Jesus e os ímpios vão ser aniquilados e destruídos. Beleza? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54 agora. Foi aquele texto que eu falei com vocês que eu ia ler. Eis que vos digo um mistério. Veja bem, Paulo agora também está comparando a morte a um sono. Ó. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, né? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, queridos, incorruptíveis. A Bíblia está dizendo aqui a doutrina da ressurreição. E os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles que estiverem vivos, né, no momento da volta de Jesus, vai ser transformados juntamente com esses mortos que vão ser ressuscitados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vamos para mais um texto aqui. Agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 18. Vamos ver o que Paulo diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está vendo aqui? Outro texto comparando a morte a um sono. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, está vendo aqui? A Bíblia está comparando a morte a um sono. De novo, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Ou seja, quando Jesus vier, quando ele chegar aqui nessa terra, ele vai trazer essas pessoas à vida novamente. É isso que o texto está querendo dizer. O texto não está querendo dizer que as pessoas vão estar lá no céu com Jesus e vão voltar aqui para a terra juntamente com Jesus. Não é isso, porque João capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus está falando que as pessoas vão sair dos túmulos. Ou seja, então esse texto aqui está falando que Jesus, com a sua vinda, vai trazer essas pessoas de novo à vida. É isso que o texto está querendo dizer. Então, continuando o texto, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, veja bem o que diz o texto, de modo algum, precederemos os que já dormem. Ou seja, de modo algum, nós vamos ir para o céu primeiro do que os que já dormem. Nós não vamos preceder os que já dormem, nós vamos ir todos juntos para o céu. É isso que o texto está querendo dizer. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, porque os que não morreram em Cristo vão ressuscitar depois. Isso nós temos um intervalo de 1000 anos, nós vamos estudar aqui na doutrina do milênio, beleza? É um outro estudo que nós vamos fazer posteriormente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, tá vendo aqui? Ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem o que diz Daniel agora, 12, verso 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, que nós já vimos aqui em outro estudo, que é Jesus, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação ou de angústia, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra, veja bem, esse texto aqui é quase um texto correlato com João capítulo 5, verso 28 e 29, E muitos dos que dormem, outro texto comparando a morte a um sono, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, beleza? Eu acho que ficou claro aqui para você, Nós temos mais textos, mas eu não vou colocar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar 5, 6 horas e não é do nosso interesse que esse vídeo fique tão prolongado. Mas o que é do nosso interesse é que você entenda de uma vez por todas que essa ideia é antibíblica. Então, quando que as pessoas voltarão a viver? Na volta de Jesus, tá ok? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai ressuscitar as pessoas, tá ok? Ele vai ressuscitar tanto os bons quanto os ímpios. Porém, na sua volta, na sua primeira vinda, aqui na terra, ele vai ressuscitar então somente os salvos. Depois de 1000 anos, ele volta e ressuscita os ímpios, tá ok? Nós vamos estudar isso quando nós formos fazer o estudo sobre a doutrina do milênio, beleza? Vamos aqui então para mais uma pergunta. Aqui, a pergunta diz assim: já tem seres humanos no céu? Bom, será que já tem seres humanos no céu? Porque nós estamos falando com vocês aqui que quando a pessoa morre, ela fica no pó da terra. Bom, será que já tem seres humanos no céu? Bom, a Bíblia fala de algumas pessoas, sim, que já estão no céu. Deus, então, arrebatou algumas pessoas, e essas pessoas estão lá no céu, são pessoas específicas, não é o geral, tá? No geral, as pessoas estão no pó da terra, tanto as ruins quanto as boas. Mas a Bíblia fala de algumas pessoas específicas que Deus já levou para o céu, com uma espécie de cheque pré-datado, digamos assim. Então Deus ele levou essas pessoas para também acompanhar o juízo, a forma como Deus está lidando com o pecado. Lá no livro de Apocalipse fala sobre 24 anciãos, e a palavra ancião na Bíblia significa aqueles que têm sabedoria, aqueles que estão já conscientes da sabedoria, aqueles que têm experiência, digamos assim. Então lá está falando que eles estão sentados em tronos, que eles estão vestidos de branco, que eles têm coroa em suas cabeças. Essas características são as características dos salvos lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 19. A gente vê que essas características são características de pessoas já salvas. Então, muito provavelmente, essas pessoas que Deus já levou para o céu, elas estão lá acompanhando o juízo de Deus, beleza? Como diz em Apocalipse capítulo 4. Vamos ver então quais pessoas são essas? Veja bem aqui, Mateus capítulo 27, versos 51 e 53, aqui diz assim, quando Jesus morre, o texto diz que acontece algumas questões aqui na terra.
Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, tá vendo aqui? E muitos corpos de santos, ou seja, de pessoas que estavam salvas em Cristo, que tinham dormido, tá vendo aqui? Mais um texto que fala da morte como sendo um sono. Então esses santos que tinham dormido, ou seja, que tinham morrido, né, foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Então essas pessoas serviram ali de testemunho de que Jesus, ele era o verdadeiro Messias. Tanto é que ele ressuscitou, né? Ele tinha poder para ressuscitar essas pessoas, beleza? Eles ressuscitaram então para testemunhar, para testificar que Jesus era o verdadeiro Messias. Aqui também, Gênesis capítulo 5, verso 24, aqui diz que Enoque já está no céu, né? Veja bem o que diz o texto. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Então a Bíblia fala que Enoque já está no céu, beleza? Segundo Reis capítulo 2, verso 9 até o verso 11, aqui também diz que Elias foi arrebatado para o céu. Olha o que diz o texto. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando fores tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, ou seja, Elias também foi arrebatado num redemoinho para o céu, beleza? E Mateus capítulo 17, verso 1 a 4, aqui está falando então sobre aquele contexto do Monte da Transfiguração. E aqui aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, se Moisés e Elias estão conversando com Jesus, e a Bíblia diz lá no Deuteronômio que é proibido consultar mortos, e aqui Jesus está consultando Moisés e Elias, isso significa dizer que Moisés ele está então já ressuscitado lá no céu, né? Porque Elias foi levado vivo ao céu, e aqui Jesus está conversando com Moisés também, juntamente com Elias. Isso significa dizer que Moisés já foi ressuscitado e ele foi levado para o céu, beleza? Aqui diz assim, ó, no texto: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja que Pedro, ele queria então fazer 3 tendas, 3 cabanas. Então o que apareceu para Jesus ali foram corpos reais, eram pessoas vivas, reais. Não foi ali um fantasma que apareceu para Jesus, não eram 2 fantasmas, porque Elias, ele não morreu, né? Então as pessoas não podem pensar nisso, de que era um fantasma ali, a alma de Elias estava aparecendo ali, o espírito de Elias, não é isso? Então Elias então estava aparecendo ali de forma pessoal, viva mesmo, eram corpos reais, e Moisés também, tanto é que Pedro queria então fazer tenda. Para que fazer tenda? Fazer uma cabana para um espírito, no sentido como as pessoas creem, né? De que é uma coisa etérea, sem matéria. Isso não existe, né? Então Jesus estava ali apresentando Moisés e Elias para os discípulos, beleza? Vamos ver aqui Efésios capítulo 4, verso 8. Esse texto aqui explica aquele de Mateus capítulo 27, verso 52, ó. Por isso foi dito, subindo ao alto, subindo às alturas, levou cativo os que estavam em cativeiro e deu dons aos homens. Então esse texto de Efésios, esse texto então está dizendo bem claro para nós que quando Jesus ele foi assunto ao céu, ou seja, quando ele foi para o céu, ele então levou aqueles que estavam presos no cativeiro da morte. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então ele leva essas pessoas que estavam presas no cativeiro da morte e ele então em seguida dá dons aos homens. Através do Espírito Santo, Jesus, ele dá os dons aos discípulos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, queridos. Bom, eu acho que esse estudo ficou bem explicado para você, né? Eu queria também ler aqui alguns trechos de alguns livros. O primeiro deles é esse aqui que eu vou colocar na tela para você. O grande livro da mitologia egípcia. Eu tenho esse livro na minha casa, tá ok? E eu sou professor de história, eu acho que você já sabe, vocês que me acompanham aqui no canal. E eu tenho que sempre me atualizar, sempre estudar sobre as civilizações antigas. E eu gosto de estudar sobre os egípcios, sobre os romanos, gregos, assírios, babilônios, enfim, sobre essas civilizações antigas, até mesmo para me aprimorar meu conhecimento, para ensinar para os alunos, né? E nesse livro aqui, eu encontrei a seguinte informação, na página 47. Os egípcios, veja bem, é o que diz o texto, tá? Não tem nada a ver com... Não é um livro cristão, é um livro de história, ok? Os egípcios, conforme o que foi dito anteriormente, acreditavam na continuidade da vida após a morte. E por isso,
Seu ritual funerário possuía grande importância. Para a continuidade da vida, acreditava-se que deveria haver um processo que garantiria a preservação do corpo. Tá vendo aqui? Por isso que eles, então, mumificavam a pessoa, né? A crença na vida após a morte e nos ritos funerários eram tão fortes no Egito que, durante muito tempo, os egípcios evitaram campanhas militares muito longas no estrangeiro, pois temiam morrer fora de seus territórios e não receberem os ritos necessários para a continuidade da vida. Baseado nessa crença, o processo de mumificação era fundamental, e os egípcios afirmavam que essa prática havia sido ensinada pelos deuses, né? Existia um mito que contava a história da mumificação de Osíris por Anubis. Então, Osíris e Anubis eram dois deuses egípcios. Esse processo de mumificação durava em torno de 70 dias. Olha só, então os egípcios demoravam ali cerca de 70 dias para realizar esse processo de mumificação. E consistia em realizar a retirada dos órgãos, exceto o coração, banhar o corpo com óleos e resinas especiais e enfaixá-lo com linho. Por seu alto valor, somente a aristocracia, ou seja, aquelas pessoas mais importantes dessa sociedade egípcia, né, podia utilizar dessa prática de conservação dos corpos. As classes mais baixas realizavam um processo funerário mais simples, enquanto os escravos não recebiam nenhum tipo de trato funerário, beleza? Você viu aqui que esse livro é um livro de história, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com teólogos adventistas ou teólogos de outras denominações cristãs. É um livro de história que está aqui ensinando para você e para mim que os egípcios eles acreditavam nessa teoria da vida após a morte, beleza? Mas lembrando que a Bíblia também apresenta a vida após a morte, mas não é imediatamente após a morte. A Bíblia apresenta que o ser humano, quando morre, tem um intervalo até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí sim ele vai ressuscitar essas pessoas. Nesse período de intervalo, o ser humano permanece inconsciente na sepultura, exceto Moisés, Enoque e Elias e aquele pequeno grupo de salvos ali, que é Efésios capítulo 4, verso 8, e também Mateus capítulo 27, verso 51 e 52, disse que ressuscitou, beleza? Então, essas pessoas foram para o céu com Jesus, e muito provavelmente essas pessoas compõem aquilo que nós chamamos de 24 anciãos, que está lá no livro do Apocalipse, beleza? Vamos aqui, então, eu quero ler com você um outro trecho aqui de um livro. Esse livro aqui foi aquele que eu indiquei para você no início do vídeo, né? Do Dr. Alberto Tim, e esse aqui também do Dr. Samuel Bacchiocchi. Esses livros, que eles são excelentes. Eu vou ler aqui pequenos trechos desses livros também para você. Veja bem o que diz na página 26 desse livro aqui do Dr. Alberto Tim, ó. Os antigos filósofos gregos também falavam sobre uma alma imortal que sobrevivia à morte fora do corpo. Tá vendo aqui? Segundo Platão, Sócrates afirmou que o ser humano tem um corpo físico, no qual a alma está aprisionada como um marisco. Assumindo que toda alma é imortal, ele enfatizou a teoria da encarnação e reencarnação da alma. Então isso aqui está nesse livro. Na página 26 ainda, o Dr. Alberto Tim diz também, ó, o dualismo grego, que separa a alma imortal do corpo mortal, não morreu com seus proponentes originais. Foi disseminado pelo helenismo, ou seja, pela cultura grega. Helenismo, nós estamos falando dos gregos, né, dessa cultura grega, desse modo e pensamento grego de viver, por todo o Império Romano. Então, ou seja, os gregos, eles influenciaram os romanos com essa ideia da imortalidade da alma. Embora Roma conquistou a Grécia militarmente, né, nós na história reconhecemos isso, mas a história mostra que Roma acabou sendo conquistada pela filosofia grega, beleza? Na página 82 também desse livro, aqui está uma citação interessante de Lutero, hein? Um dos grandes reformadores da Reforma Protestante. Veja bem o que diz aqui, ó. Em uma palestra dada por Martim Lutero em 1545, ele afirmou: não há menção na Escritura sobre a ideia de purgatório. É uma mentira do diabo para que os papistas, ou seja, que os papas tenham alguns dias de mercado e armadilhas para arrecadar dinheiro. Então você viu aí, né, que Lutero foi totalmente contra aquela ideia da venda de indulgências. A venda de indulgências era uma venda de uma carta de absolvição, e a Igreja Católica ensinava que essa pessoa, seu ente querido que já tinha morrido, ele estava então no purgatório, no local intermediário, e se você comprasse essa carta de absolvição, você então retirava esse ente querido seu desse purgatório, e então ele passava por um outro processo, que ele então poderia estar indo para o paraíso, beleza? Então Lutero disse, gente, isso daí é salvação pelas obras, isso não está nas Escrituras, isso aí é para os papas, né, arrecadarem dinheiro, né, e cada vez mais se tornarem ricos, beleza? Vamos ver aqui agora uma citação desse livro aqui, do livro do Dr. Samuel Bacchiocchi, tá? No livro Crenças Populares. Aqui na página 50 e 51 ele diz assim, ó: o historiador grego Heródoto, que viveu no 5º século a.C., conta em sua obra História, que é uma das obras, né, que Heródoto escreveu,
que os antigos egípcios foram os primeiros povos a ensinar que o homem possui uma entidade imaterial que sobrevive separadamente fora do corpo. O filósofo grego Sócrates viajou para o Egito a fim de consultar os egípcios sobre o que eles ensinavam relativamente à imortalidade da alma, e de volta à Grécia, ele transmitiu esses ensinamentos a seu discípulo mais famoso, Platão. Beleza? Então, gente, essa teoria, infelizmente, ela entrou no cristianismo e nós precisamos de desvincular isso urgentemente do nosso meio. A Bíblia apresenta o ser humano como um ser holístico. Quando aquele texto lá de Tessalonicenses fala que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis diante do Senhor, a Bíblia faz ali uma certa divisão, mas veja bem aqui, tenta entender. O que Paulo está querendo dizer é que o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo, né, seja conservado, a nossa alma, ou seja, a nossa sede das nossas emoções sejam conservadas, e o nosso espírito, ou seja, a nossa espiritualidade seja conservada, irrepreensível para a volta de Jesus. Tanto o corpo, né, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Tanto o meu corpo, eu tenho que cuidar dele, quanto a minha sede das emoções, quanto a minha espiritualidade, né, deve ser então conservada íntegra para a volta de Jesus. Então Paulo está querendo ensinar isso. Ele não está ali dividindo o ser humano em três no sentido de como que os gregos acreditavam, né? O dualismo, por exemplo, né? Não é uma dicotomia, uma tricotomia, né? Que separa o homem o corpo da sua alma. Isso não existe, né? Na Bíblia. A Bíblia então está querendo dizer que o ser humano ele é um ser holístico. Ele tem que ser conservado íntegro e irrepreensível. Paulo está dizendo, na verdade, o contrário, né, com esse texto, porque ele está falando que os três têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Ele está querendo dizer que nosso corpo, a nossa mente e a nossa espiritualidade devem ser conservados, né, íntegros. Eu não posso separar, nesse sentido, o meu corpo da minha mente. Eu não posso preservar meu corpo para a volta de Jesus, né, por exemplo, não furando ele, não fazendo tatuagens, não me prostituindo ou comendo alimentos imundos, né, por exemplo. Eu não posso preservar meu corpo somente e não preservar minha mente. O que vai adiantar eu preservar meu corpo bem para a volta de Jesus, e a minha mente, eu colocar tantas coisas ruins na minha mente e acabar aí destruindo a minha mente com conteúdos ruins, contrários à palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que, tanto a minha mente cuidar dela, a minha espiritualidade e o meu corpo eu preciso de cuidar. Então tem que ser conservado íntegro. Eu não posso cuidar só da minha mente e esquecer meu corpo, ou vice-versa. É isso que Paulo está querendo dizer, tá ok? Então a Bíblia apresenta a ideia do holismo. Nós somos holísticos, ou seja, o ser humano é uma coisa só, tá ok? Ele não é dividido aí em dois ou três, como alguns ensinamentos realmente ensinam. Eu quero então finalizar com esse texto aqui para você, ó. Vai aparecer na sua tela aí. Após Santo Agostinho, no IV século, escrever muitas literaturas ensinando a crença em uma suposta entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, a Igreja Católica Romana adotou esse ensinamento em todo o período da Idade Média. No século XIII, foi a vez de outro grande padre e filósofo católico confirmar essa crença. Tomás de Aquino, que viveu nesse período, deu mais força a essa crença pagã filosófica de origens egípcias gregas, ensinando isso em suas literaturas. A Igreja Católica adotou também a crença no purgatório, um local intermediário para onde iriam as almas dos mortos, aguardando uma espécie de purificação, para então depois ir para o céu desfrutar do paraíso. Para que essa purificação fosse realizada, era necessário que um parente, um amigo do falecido, comprasse a carta de absolvição de pecados, chamada também de indulgências, que foi aquilo que eu falei para vocês que Lutero foi contra. Por isso que ele pregou as 95 teses contra a venda de indulgências, né? Através desse meio, a Igreja Romana abarrotava seus cofres e cada vez mais se tornava uma instituição poderosa e rica, como ainda é nos nossos dias. Foi contra essa venda de indulgências que Martim Lutero, no século XVI, questionou veementemente. Beleza? Queridos, esse foi o nosso estudo. Eu acredito que eu ajudei vocês com esse ensinamento. Então, nós precisamos entender que essa crença ela não é bíblica. Nós precisamos de crer naquilo que a Bíblia ensina sobre a ideia da alma. Beleza? Bom, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E eu aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo para juntos estudarmos um pouco mais a palavra do nosso Deus. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus.